Hoje eu trouxe para vocês esse livro, Grandes Mulheres que Mudaram o Mundo. É um livro que fala de incríveis heroínas que seguiram seus talentos e seus sonhos, ajudando a moldar o mundo em que vivemos. E hoje eu vou contar a história da Frida Kahlo. Até me vesti como a Frida para contar para vocês a história da vida dela. A Frida, esse livro aqui, ó, tem várias imagens. Eu vou contar aqui para vocês. Esse livro tem na sala de leitura, depois vocês podem pegar, que tem histórias de outras mulheres. Mas a Frida era uma artista, uma pintora mexicana. Ela nasceu lá no México. E o nome dela era Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. E o pai dela era fotógrafo. E essa paixão que ele tinha pela fotografia, ele passou isso para Frida. E a Frida, ó, a história conta assim, ó, que ela era uma artista mexicana, mas a vida dela nem sempre foi fácil. Porque ela transformou as suas experiências, as experiências ruins que ela passou na vida, em obras de arte únicas e maravilhosas. Em 1925, quando ela tinha 18 anos, ela estudava medicina e ela sofreu um acidente, um sério acidente de trânsito. O ônibus que ela estava, com o namorado dela, bateu, né, colidiu com um bonde. Naquela época tinha bonde, né? E os ferimentos foram tão graves, ela quebrou a clavícula, teve problemas na coluna, na perna, o pé dela foi esmagado. Então ela teve que passar por muitas cirurgias. Ela achou que nunca mais ela ia conseguir andar. Então ela nunca mais terminou a faculdade. E quando ela estava no hospital, se recuperando, ela começou a pintar quadros, pintar retratos, né, de si mesma. Assim, ela herdou essa paixão pela fotografia do pai. Então, o que ela fez? Ela pediu para o pai colocar um espelho em cima da cama dela. Ela olhava para o espelho e pintava um retrato dela, né, um autorretrato. E pintar ajudou Frida a se sentir melhor. Então, ela decidiu que ela não ia perder mais tempo na vida, não. Ela ia ser pintora. E ela pintou tantos quadros, pintou mais de 200 obras, que hoje são muito famosas. Embora ela tivesse muitos problemas de saúde decorrentes desse acidente. Ela conseguiu voltar a andar, mas ela ainda tinha mais um problema. Ela teve poliomielite. Poliomielite é uma doença que tinha muito antigamente. Até meu tio teve poliomielite. A perna fica uma mais fininha que a outra. Então ela mancava. Mas olha só o que fala aqui, ó, que Frida, ela ria muito. Mesmo nos autorretratos dela, se a gente for ver, ela se pintava muito séria. Mas ela tentava encontrar maneiras diferentes de expressar seus sentimentos. Por isso ela pintava umas imagens muito intrigantes. Mas o que ela fazia? Ela usava a arte para dizer aquilo que ela pensava. Ela não queria esconder nada de si mesma. Ela gostava de falar dela, né, de contar as coisas dela. O que era muito como é que fala, incomum na época, porque as mulheres naquela época eram muito reservadas, mas ela não, ela era muito exagerada. Na hora de pintar, ela pintava as sobrancelhas dela que eram unidas, ela tinha muito pelo facial, então ela pintava. Ela gostava muito das roupas mexicanas, cheias de flores, os penteados cheios de flores.
Ela gostava muito da arte mexicana. Vou mostrar para vocês algumas artes mexicanas que ela gostava. E isso fascinava as pessoas. Só que nas obras de arte dela, gente, ela deixava pistas. Quando você vê uma obra de arte da Frida, você pensa assim: por que será que ela pintou esse quadro? Que quadro esquisito. Mas se a gente observar o quadro, a gente vai entender qual a mensagem que ela estava querendo passar. Então, eu vou mostrar agora para vocês algumas obras de arte da Frida e a gente vai tentar encontrar uma mensagem naquela obra de arte. A gente vai tentar entender as obras da Frida, tá bom? Vamos lá. Vamos começar mostrando aqui algumas obras de arte mexicana, né, na época da Frida. Esse quadro é um mural do Diego Rivera, que mais tarde se tornou o marido dela. Um quadro, uma foto dela no hospital, pintando no seu cavalete, na sua cama. O primeiro quadro que ela pintou de vestido de veludo, foi o primeiro autorretrato que ela fez até pro namorado dela. O ônibus, fazendo referência ao acidente, né, que deixou ela acamada durante muito tempo. Cabelos longos e soltos. A família, aqui uma árvore genealógica, né, com ela embaixo na casa, os pais, Guilhermo e Matilde, os avós maternos e os avós paternos. É bem interessante a gente notar que ela se parece muito com a avó paterna, a Henriette. As sobrancelhas unidas, as tranças, bem parecida. O colar de raízes fala bastante das raízes das coisas que ela gostava, né? Os animais, o gato, o macaco, as borboletas, o beija-flor, que é um símbolo mexicano de sorte no amor, e essas raízes, né? O colar simbolizando as raízes dela. O casamento dela com o Diego Rivera, ela não se casou de branco, se casou com esse vestido verde, com essa echarpe vermelha. Ela desenha ele com a paleta, né, de pintura na mão, mostrando assim que ela gostava muito das obras dele. E assim, eles estão sozinhos no quadro, né, como se eles se bastassem. Logo depois, ela faz esse quadro bem perturbador, que é quando ela teve um aborto. Aliás, ela teve vários abortos, ela nunca conseguiu chegar ao final de nenhuma gravidez por causa do acidente, né? E ela nunca conseguiu ser mãe. Então, esse quadro, ela compartilha essa dor que ela sentia, né? Esse outro quadro ela na fronteira dos Estados Unidos com o México, que ela passou um tempo nos Estados Unidos, mas ela não gostava, ela queria voltar para o México. Aqui ela faz um autorretrato de cabelos cortados. Nessa ocasião ela estava se separando do Diego e ela ficou muito magoada, e como ele gostava muito das tranças dela, então ela cortou o cabelo e desenhou, né, essas tranças jogadas pelo chão, e inclusive em cima ela escreveu assim: olha, se te amei foi pelo seu cabelo, agora que estás careca já não te amo. Facadinhas. Esse quadro foi um dos quadros mais brutais que a Frida pintou, né? Ela soube de um caso no jornal de um homem que matou a mulher com muitas facadas. Ele estava bêbado, no acesso de ira, ele matou ela. E aí ela denuncia a violência contra a mulher, ela expressa a indignação dela, porque nessa época o número de feminicídios era muito grande. Esse outro quadro ela fez para o Leon Trotsky, que era um revolucionário russo, e ela inclusive escreve
Para Leon Trotsky, com todo carinho, dedico esta pintura no dia 7 de novembro de 1937. Esse outro, ela desenha as tranças dela num nó, né, retratando assim o relacionamento que ela tinha com o marido, que era um relacionamento bem enrolado, né? Já esse outro, ela se pinta com uma terruana, que é um traje regional lá do México, e com o rosto do Diego entre os olhos, né, no meio da testa, para mostrar que ela nunca deixava de pensar nele. As duas Fridas, ela pintou quando ela estava se separando também do Diego, né? E aí ela aparece vestida de duas formas diferentes, num estilo gregoriano e outro com um traje tipicamente mexicano. E existe uma conexão entre elas, que é uma artéria, e o coração delas está exposto. E ela está com uma tesoura cirúrgica, né, querendo cortar, querendo se desvencilhar, né. Nesse momento, ela estava ali tentando expressar o sentimento de dor e solidão que ela estava tendo naquele momento. A coluna quebrada é uma referência também a uma cirurgia que ela fez. Aliás, ela fez 31 cirurgias, e essa última cirurgia que ela fez, ela teve que usar um espartilho metálico para ajudar a aliviar a dor que ela sentia. Então ela fez esse quadro. A arte me sustenta, né? Essa coisa pintada em cima dela significa arte. Ela está acamada e está engolindo, né, a arte, como se a arte estivesse sustentando ela. Essa outra também faz referência às cirurgias, inclusive ela está segurando o colete, né, esse espartilho metálico, né, que ela usou durante tantos anos, as cicatrizes que ficaram nela, e ela tá com uma coisa na mão escrita: Árvore da Esperança, mantenha-se firme. O outro são os pés, né? Nessa época ela teve que amputar os dedos dos pés, então ela desenhou esses pés e escreveu embaixo: para que preciso de pés se tenho asas? O veado ferido mostra bem como ela se sentia, né? Ela sentia muita dor, ela se sentia muito ferida, ela sofria muito, mas ela não perdia esse ar, assim, sempre firme, sempre com vontade, assim, sem perder o equilíbrio, né? E aqui tem a última obra dela, dessas melancias. Nessa época ela pintava muito natureza morta, só que nessa melancia ela escreveu Viva a Vida, foi a última obra dela. Ela fez essa obra em 1954 e ela morreu no dia 13 de julho de 1954, alguns dias depois de completar 47 anos. E por fim, a Casa Azul, que foi a casa onde ela viveu com o Diego, e depois ela se transformou no Museu Frida Kahlo, que inclusive a gente pode visitar pela internet. Então essas foram algumas das obras que eu separei para vocês terem uma ideia, né? Como eu falei para vocês, ela teve mais de 200 obras. Então eu separei algumas obras para vocês terem uma ideia do trabalho dela. Bem, pessoal, agora que a gente aprendeu algumas coisas sobre a vida da Frida, a gente aprendeu uma mensagem muito bonita, porque embora a Frida ela tivesse uma vida muito difícil, ela passasse por muitos problemas de saúde, ela não tinha pena de si mesma. Ela não deixava de aproveitar a vida, de cantar,
cantar, de dançar, de pintar, de fazer coisas que ela gostava de fazer, né? Foi muito bem sucedida naquilo que ela quis fazer e ela amava viver, né? Ela viveu a vida na sua mais ampla plenitude. Ela pôde aproveitar o máximo, ela tirou tudo que ela podia da vida. E esse é um exemplo para nós também, mesmo que a gente tenha problemas, que a gente tenha nossas deficiências, as nossas dores, a gente também tem que aproveitar a vida. A vida tem muita coisa boa para oferecer para a gente. Então vamos fazer igual a Frida. Vamos aproveitar a vida. E vamos fazer uma foto vestida de Frida. Todo mundo, meninas e meninos, todo mundo. Vamos lá, coloquem flores no cabelo, pintem a sobrancelha igual a Frida e cantem, brinquem, tirem fotos, mandem pra gente se divertir, né? Porque é isso que a Frida passa pra gente, que a gente tem que se divertir, que a gente tem que viver a vida e gostar, aproveitar bastante, rir bastante, brincar bastante. Esse foi o legado da Frida, tá bom? Então vamos lá, todo mundo tirando foto e mandando pra Pro, tudo bem? Vou esperar, hein?